Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. No episódio de hoje falaremos sobre tecnologia e os avanços da conectividade a serviço do desenvolvimento humano. Abordaremos vários temas muito importantes para o mercado de telecomunicações e principalmente para quem busca estar antenado com o desenvolvimento dos processos de comunicação digital. Hoje receberemos 3 convidados ilustres para falar sobre esses e muitos outros assuntos. Quer saber como o mercado de telecomunicações está se desenvolvendo diante dos avanços das tecnologias novas e principalmente da inteligência artificial? Fique com a gente, voltaremos após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. No episódio de hoje falaremos sobre o mercado de telecomunicações e o posicionamento das empresas do segmento perante os principais desafios dessa nova era, protagonizada pelo crescente desenvolvimento das inteligências artificiais, e como esses fatores geram impactos na prestação de serviço. Nesse bate-papo de hoje, receberemos em nosso estúdio Felipe Andrade e Bruno Santana, representante da Layer 7, tecnologia consultoria especializada em infraestrutura de redes e cibersegurança. Além de Anderson Soares, diretor comercial da empresa Wiki Telecom, maior operador de telecomunicações do Maranhão, perante os estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Diálogo. Iniciaremos com as considerações iniciais de Felipe. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui no Conexão Diálogo. Primeiramente, quero agradecer o convite, do pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. A gente vai bater um papo legal, um papo atualizado sobre cibersegurança, sobre redes de telecomunicações de um modo geral. Então, obrigado, Dr. Paulo, obrigado, Anderson. Perfeito. Bruno, suas Fala, pessoal. considerações iniciais. Tudo bem? Bom, quero agradecer também o Dr. Paulo, o senhor Anderson, excelentíssimas pessoas. E nós vamos falar um pouquinho sobre as inovações, que nós temos e que nós temos visto também, E eu acho muito válido nós falarmos sobre essas considerações, que o que nós vamos trazer aqui é de fato o que acontece, não só em artigos, mas realmente o que de fato acontece na realidade dos provedores de internet. Perfeito. Anderson. Pessoal, agradeço demais, mais uma vez, estar aqui no Conexão Diálogo e trazer esse assunto que é tão atual, tão relevante. Agradecer a presença, da Layer 7, o Bruno, que é da área financeira, administrativa, comercial, e o cara que é a mente pensante aqui, e que é o Felipe, que tem feito um grande trabalho em inteligência artificial. Então, realmente, a gente conhece de mercado. Então, assim, curtam todo o conteúdo, vai ser realmente revelador algumas coisas que eles vão passar para a gente do que acontece no mercado de tecnologia e inovação. Perfeito. Nós queremos também orientar as pessoas que estão entrando para assistir esse episódio, que principalmente os jovens, que têm alguma curiosidade sobre redes, alguma coisa. Só o Felipe, ele é analista de rede, especialista em routing switch, cibersegurança e inteligência artificial. O Bruno, ele é especialista em geração operacional, estrutura de NOC, redes e infraestrutura, treinamento técnico, documentação e padronização, automação de processo, estratégia de crescimento de ISP e desenvolvimento de soluções tecnológicas. O Anderson, especialista em telecomunicações, tecnologia e inovação, com foco em conectividade, cibersegurança, inteligência artificial, internet das coisas e mercado 5G. Então, quem tiver curiosidade sobre isso, chame mais alguém para assistir esse episódio, se inscreva, comente, compartilhe, mande perguntas para nós, que assim que possível nós responderemos. E como a gente havia anunciado, o que é cibersegurança? Expliquem para as pessoas o que significa, porque todo mundo fala de insegurança nas redes,
golpe aplicado, né? Quer seja em redes sociais, quer seja em provedores, quer seja em empresas de telecomunicações, enfim. O que é cibersegurança? Vamos começar com o Felipe. Vamos lá. Cibersegurança, na verdade, se divide em várias partes. Estamos falando aqui desde invasões a servidores, fraudes de cartão de crédito, a gente vê muito isso hoje. Sim, sim. A gente vê também muito mais voltado para a área de provedores a questão dos ataques, né, os DDoS. Então, assim, a cibersegurança ela tem vários braços. No nosso caso, né, no caso da Lerset Tecnologia, a gente é focado mais na parte de mitigação contra ataques DDoS, que é o que a principal dor dos provedores. Esses hackers que andam invadindo alguns provedores, Eu já vi bastante, muitos casos de invasão, mas proporcionalmente falando, tem muito mais ataque DDoS do que realmente invasões. A gente vê, sim, o muitos que casos de seria um invasões. ataque DDoS? Basicamente, o hacker que está gerando, né, esse ataque DDoS, ele tem algumas premissas, tá? E a principal delas é saturar o link de internet. Então, como o provedor trabalha, né, com entrega principalmente de link de internet, e digamos que você esteja ali recebendo um ataque vindo de milhões de lugares diferentes espalhados pelo globo. Qual a ideia do hacker? Ele vai congestionar o seu trânsito IP de modo que você não consegue ter vazão para que os clientes usem a internet propriamente dita. Tá, mas Felipe, assim, para as pessoas entenderem, qual o objetivo desses hackers? Eles trabalham para alguém, eles são contratados? Em alguns casos, sim. Existem motivações pessoais, tem hackers que simplesmente escolhem O cara provedores aleatórios, né? é E ó, nocivo para a sociedade e ele resolve fazer. na verdade, sempre tem fins lucrativos, tá? Sim, Temos dois grandes casos. Tem o caso do hacker que procura aleatoriamente alguém na internet, né? Algum provedor que esteja vulnerável e ele vai lançar um ataque. ele é uma espécie de pirata da modernidade. Como se fosse isso. A ideia, na maioria dos casos, ele lança o ataque, gera muitos efeitos colaterais, muito constrangimento, e depois ele manda ali um WhatsApp pedindo Sim, sim. algum valor financeiro, geralmente em Bitcoin por conta da não rastreabilidade, né? Então, geralmente esse é um dos E um motivadores. Bitcoin tá mais de 200 mil hoje, né? É, Um Bitcoin. isso mesmo. E outro motivador que a gente vê muito, talvez hoje em dia seja até mais, tá? A gente vê mais sobre isso, é prática de concorrência desleal. Por exemplo, Predatória, né? tipo isso. É, Alguma empresa de telecom contrata ele para contrato. atacar outra empresa. Exatamente. E normalmente são fins. A ideia é realmente munir, né, ele, por exemplo, esse cara que está gerando esse ataque, e de. Como eu posso dizer? O provedor que está tomando o ataque, qual que é o principal efeito colateral? Ele perde cliente. Então ele fica com o comercial Sim, fraco. Ele fica com caixa desestabilizado. E ele gera um monte de receita, um monte de conta, né? Então, sim. por exemplo, aí tem que comprar servidor, tem que comprar appliance de mitigação, tem que contratar nuvem de mitigação, com certeza tem que contratar profissionais mais especializados para cuidar de toda essa infraestrutura, e tem os clientes que cancelam. Então a gente tem dois problemas grandes. Eu tenho perda de receita com clientes que estão insatisfeitos com o serviço e vão cancelar o contrato, e ele tem um aumento expressivo de gastos. Quando se junta isso tudo, ele fica comercialmente muito enfraquecido. Então essa prática, Agora, uma coisa, vocês têm bastante clientes provedores, né? sim, Sim. E então, qual é a visão que vocês têm da concorrência desleal no sentido da concorrência predatória? O provedor ele está ali indo muito bem, o outro, de forma desleal, ele olha e fala assim: ó, vem cá, eu preciso parar esse cidadão aí, que ele está crescendo demais, está prosperando muito. E aí, essa concorrência, ou melhor, essa contratação, ela é facilitada hoje pelo mercado de hackers e de ataque de mitigação? vamos lá. É sim, é inclusive muito fácil. Já foi extremamente escancarado, se você pesquisasse no Google, né? A ideia, né, dessas de pessoas que fazem isso seria praticamente eles vendem isso não como ataque DDoS, e sim como stress test. Seria um teste de rede, né? A ideia seria, quero contratar uma empresa que vai testar a capacidade da minha rede. Mas não tem sentido testar a capacidade de rede com a capacidade que, sei lá, 1 milhão de vezes maior do que você tem capacidade para suportar. Então esse é o pretexto para vender isso na internet de uma forma simples. Então, há alguns anos atrás, se você pesquisasse no Google, você encontraria com certeza vários sites que fazem isso. É muito simples a contratação, não precisa ser técnico. Qualquer pessoa com cartão de crédito internacional consegue comprar, ou até com Bitcoin você também consegue comprar. Existem alguns canais aí também no Telegram, né, que faz essa prática também. Hoje em dia isso diminui muito, tá? Principalmente liderado aí pelo setor de cibersegurança dos Estados Unidos.
polícia, né, propriamente dito, eles derrubaram uma série de sites. Então, hoje, se você pesquisar no Google, você não consegue encontrar mais. Existe uma censura muito grande, que a Sim, gente não via uns anos atrás. sim. Então, isso é muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está discutindo aqui que algumas empresas concorrentes de outras de telecom podem contratar. Eu não Sim, estou dizendo que sempre contratam. sim. Pode ser que alguma desleal contrate um hacker desse para fazer esses ataques, para induzir a empresa a se desgastar e enfraquecer seu comercial. Mas existe algum exemplo, algum caso que vocês saibam de hacker contratado por empresas que vendem equipamentos? Não, eu pelo menos nunca vi. O que eu mais vejo hoje são dois casos principais. Que o Anderson citou, Sim. concorrência desleal geralmente de quem está ali na mesma cidade, no mesmo bairro ou no mesmo estado, e são concorrentes ali diretos, né? E eu já vi também algumas vezes, o Bruno vai até falar depois aí, a operadora que abrir uma nova cidade, não estou na cidade X ou no bairro X, e a operadora que abrir, quando ela começa a passar cabo e começa a se preparar, ela vai lá e faz isso, né? Contrata esse ataque para que naquela região todo mundo que está ali fique fragilizado. Então a gente vê muito assim, Satisfeito, né? a gente vê muito onda assim, vamos pegar uma cidade pequena, por exemplo, interior, isso já aconteceu, já vi acontecer algumas vezes, todos os provedores daquela cidade são atacados, todos daquela localidade. E Sim. aí a gente, sei lá, 30 dias, 60 dias de ataque. E aí passa um pouquinho, entra uma operadora normalmente muito maior, né? Sim. Começa a passar cabo e começa e faz muito barulho. E vale citar também que em alguns casos, hoje está acontecendo um movimento muito grande de M&As, né? Que são as vendas, aquisições entre provedores. E nós já observamos alguns casos em que existe talvez uma oportunidade de compra, e aí, devido às negociações, no meio delas, às vezes acontece um ataque DDoS para fragilizar a operação e favorecer talvez uma Reduzir o possível baratear. venda. preço, Então, Mas agora, infelizmente, ó, é já o vimos seguinte, isso. eu quero melhorar, porque o doutor Paulo foi muito republicano no que ele falou. Deixa eu melhorar e ser mais direto na pergunta dele. Ah, Existe no mercado esses ataques de hacker, onde empresas que se julgam Sim, era por aí mesmo. protetoras, que falam assim, ó, contrata o meu serviço que eu lhe protejo do DDoS, do hacker, do atacante, eu lhe protejo. Existe, e vocês têm escutado no mercado, não precisa falar nomes, mas vocês têm escutado no mercado essas empresas que vendem o serviço de proteção, ela gera o problema para vender a solução? eu já estou no mercado de telecom tem muitos anos. Posso dizer que eu sou dinossauro da telecom. Então eu já ouvi muito esse papo. Essa conversa ela é antiga, né? Mas assim, agora eu vou ser bem técnico, tá? Não dá, praticamente é impossível rastrear a origem de ataque DDoS. Por Certo. quê? O atacante ele não te ataca diretamente. Normalmente ele controla uma botnet, que é uma nuvem com milhões, milhares e milhões de dispositivos. Pode ser uma geladeira smart, pode ser um DVR, pode ser O uma TV, smartphone, um né? smartphone, uma Ele se TV, um disfarça, computador. né? Ele vai infectar, né, vários dispositivos. Eu vou dar um exemplo, tá? O hacker cria um site que não existe, um site fake. Ah, tô vendendo ali uma TV de 300 polegadas a R$ 99. Infelizmente tem muita gente que vai ver aquilo e fala, nossa, promoção, Que oportunidade, hein? ganhei na Mega Inocência, né? Sena. Vou comprar esse negócio. E o cara coloca ali o cartão de crédito, tenta comprar e no final dá errado. Acabou o estoque. Por que que dá errado? Por que acabou o estoque? Porque a ideia era Coletar os dados. infectar a máquina. O cara clicou ali, ele já pegou vírus naquele equipamento. Pode ser um celular, pode ser um computador, um tablet. Então, o hacker, na maioria das vezes, ele tá ali, né, no controle de uma botnet gigantesca. Então, É a como ele não... mente do mal mesmo. Exato. Então, como ele não vai gerar um ataque diretamente, vou dar um exemplo, tá? Ele pode estar aqui no Brasil, conectado, por exemplo, numa VPN que está em Amsterdã, e dessa VPN conectar em outra VPN que vai acessar milhões de dispositivos. Então, rastrear a origem é praticamente impossível. Então, a gente ouve sim muito esse questionamento do Anderson, né? Isso é conversa antiga, mas assim, infelizmente não dá para saber se isso acontece. A minha recomendação se tratando não só de empresas, né, que fazem mitigação de DDoS, mas de um mercado em geral. Faça boas parcerias. Avalie o seu parceiro, conheça com quem que você está fazendo É como parceria. o exemplo Importante. que tu deste, por exemplo, o cara que quer comprar uma geladeira por 99, ele sabe que não existe isso. Ele sabe, né? Então é São uma poucos forma casos de de isca. inocência ali, né? A gente pode até dizer que tem gente inocente, de preferência os mais idosos, no meu caso, por exemplo, tal, mas que em sã consciência eu sei que eu não vou comprar um celular, eu não sei qual o número que está já 17, não sei o quê, por R$ 250. Eu sei que não existe. É,
mas no fundo ele acha que é uma oportunidade É uma de vantagem, né? vantagem. se dar bem, eu vou comprar porque alguém está A página induz isso, né? induz, Eles induz, criam pelo a página preço. de forma que, ó, é a última unidade, são agora, você foi escolhido Exatamente. e a 15 minutos, quem comprar nos próximos exatamente. 15 minutos, então É. o cara, Sensação de escassez, né? exatamente, até por uma É, ansiedade ele vai Exatamente. comprar, mas ele sabe que não existe a isso. gente Eu dei vê um isso. exemplo, existem vários, né? A gente vê isso porque, na É, verdade, é um novo mercado. Infelizmente, é um novo mercado que está inserido dentro da telecom. E como qualquer outro novo mercado, né, a gente vê que não é só a parte pura técnica. Então, existe toda uma estratégia ali para que ele consiga criar essa botnet. Inclusive, é algo que as pessoas, às vezes, elas não entendem. Como que um atacante, a gente atribui isso a uma pessoa, ela consegue causar esse estrago inteiro? Realmente, assim, pode ser um atacante, né, uma mente pensante ali, mas ele tem toda uma estrutura por trás para que ele consiga causar todo esse estrago. Então, realmente é um novo negócio. Infelizmente, é algo que a gente tem que lidar. Como o Felipe até citou, nós temos que ter bons parceiros, afinal de contas, a gente não vai contratar qualquer pessoa para fazer a sim, segurança da nossa casa. sim. E se tratando de todas essas particularidades ali, realmente existe também uma estrutura do nosso lado para lidar com toda essa parafernália que eles têm introduzido aí. Sim, eu queria perguntar para vocês também, assim, eh, nós estamos discutindo sobre telecom, mas é possível, por exemplo, entrar, invadir uma outra empresa via essa empresa de telecom, por exemplo, um supermercado, é possível invadir a rede de um supermercado via uma empresa de telecom? É possível, não deixa de ser possível. Existem várias formas de fazer uma invasão. E uma delas, por exemplo, em vez de você mirar em um alvo, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou inventar um caso, tá? Um supermercado, por exemplo. Sim, Eu quero extrair uma informação por X motivo. E eu preciso invadir um servidor desse supermercado. Se eu acessar diretamente esse supermercado, digamos que eu esteja meio que na frente daquilo ali que tudo está acontecendo. Eu posso ser descoberto, eu posso não ser. Mas se a gente fizer isso de forma diferente, se o hacker, por exemplo, invadir um equipamento que esteja na rede e a partir desse equipamento que seja mais vulnerável, ele escalar para o equipamento-alvo, ele gera uma camada a mais. Então é muito mais difícil de descobrir. Então, no provedor, como normalmente a gente sabe, as redes são normalmente muito grandes, muito maior que uma rede doméstica, uma rede corporativa, né? sim, Então, às vezes, tem um equipamento na rede ali que está sem firewall, que está com uma versão de firmware muito desatualizada e que isso acaba gerando uma falha de segurança, uma facilidade para o hacker. Ele pode sim acessar esse equipamento. Ele estando nesse equipamento, ele pode escalar lateralmente. Tá? Então imagina que eu tenho um firewall, que é uma barreira, né, que a gente tem, digamos que da internet para a nossa rede, ele pode simplesmente pegar um equipamento que esteja menos vulnerável, que não esteja sobre firewall, acessa ele e faz um acesso lateral. Esse acesso lateral ele vai acessar a rede de um modo geral. Normalmente não se tem, pelo menos eu não vejo comumente, deveria, mas não tem, firewall internamente. Normalmente o pessoal, os administradores de rede, a grande maioria, fazem firewall para a internet ou não fazem firewall. Então, dá sim para fazer, e posso te dizer que um hacker experiente talvez faria exatamente dessa forma. Sim. Inclusive, é até um ponto de atenção. Hoje em dia, eu acredito que eu posso julgar assim que as pessoas elas não estão preparadas para ter uma mínima segurança interna. As pessoas elas querem estar conectadas, né? Mas elas não têm a mínima noção de segurança. Vou dar um exemplo. Eu compro uma câmera, é uma câmera de vigilância comum, que tem uma facilitação enorme ali de configuração, onde eu escaneio um QR Code e faço a configuração do meu equipamento. Está rodando, ele está conectado à internet. Porém, eu não tenho uma mínima segurança de usuário e senha. Por exemplo, eu venho com usuário e senha padrão. Uma senha muito simples. Ou seja, eu tenho um E equipamento ninguém muda isso. que ninguém muda. A pessoa ainda não tem o mínimo conhecimento para falar, poxa, eu precisava pelo menos mudar a senha de acesso a esse equipamento. Mas pela facilidade, e inclusive eu vou até um pouco além, talvez de maneira até intencional isso, né? Porque equipamentos que têm um mínimo de proteção, ele já te indica, ó, altere a senha, não deixe a senha padrão. E já outros não têm essa preocupação. O que faz você ter um equipamento dentro da sua casa, aberto para a internet, sem usuário e senha que tem um mínimo de proteção. Então, qualquer pessoa que tenha minimamente um conhecimento a mais, ele vai conseguir acessar o seu equipamento e vai ter ali acesso, por exemplo, aos seus conteúdos de imagem, a qual você acha que está seguro por ter configurado dentro do seu Porque eu acho aplicativo. também que o problema é a falta de informação da população mesmo. A Sim, gente acha que está seguro na internet. A gente acha que, por exemplo, o celular ele está com uma camada de antivírus, por exemplo, alguma coisa assim, e está seguro. E, na verdade, nós não estamos. É isso aí que vocês querem dizer? exatamente. Claramente para as pessoas nós não estamos seguros. É. Nós precisamos ir adquirindo
aplicativos ou o próprio sistema de segurança extra, então, né? Fazer um adendo aqui. Existe um site, por questões óbvias, né? Até para não incentivar isso. Sim, Eu não sim, vou citar o nome do site sim, aqui, sim. mas existe um site que ele é grátis, tá? Obviamente tem ali uma versão paga, mas na versão grátis, qualquer pessoa que acessar esse site e procurar, por exemplo, no nome da cidade, Santa Helena, Goiânia, Brasília, enfim, pesquisa a cidade que você quer, você vai encontrar uma lista pronta com milhares de dispositivos vulneráveis naquele lugar que você pesquisou. E aí lá vai ter microtik, servidor Linux, câmera, geladeira e assim por diante. Então é muito comum e é muito simples, você não tem que ter conhecimento nenhum, tá? Do que você está fazendo. Você vai acessar o site, vai buscar pela localização e você vai encontrar simplesmente uma lista que você vai clicar e vai abrir o equipamento. Se você tiver com o usuário e senha padrão, o equipamento vai abrir na tela, sem você ter zero conhecimento do que você está fazendo. Então eu posso, por exemplo, ver uma câmera, por exemplo, de uma pessoa, ver a sala, imagina a pessoa está lá na sala assistindo televisão e alguém de qualquer É lugar do mundo possível isso? pode ver a câmera, sem nenhum tipo de Tá, controle. tá dentro da casa da pessoa sem ela saber. É tão simples assim hoje em dia, tá? Deixa eu perguntar outra coisa para vocês, assim, não é experiência própria, mas é de ver e ouvir falar. Qual a segurança que um consumidor tem quando ele vai em determinado... Isso é para vocês três aí, me digam aí. Qual a segurança que um consumidor tem quando ele vai num determinado local e pedem os dados dele? Por exemplo, CPF, carteira de identidade, e-mail, né, alguma coisa assim. É possível, através desses dados, invadir algum equipamento dele? Por esses dados, não. Eu Sim, precisaria de mais informações, mas eu costumo dizer que é a porta de entrada, né? sim. Assim, é isso que eu ia falar. A gente vive hoje numa sociedade que está totalmente dependente de tecnologia e de uma coisinha chamada Wi-Fi. É, Então, assim, hoje em dia você tem que chegar para a pessoa, vai na sua casa de visitar, você fala para a pessoa, ela já chega pedindo a senha do Wi-Fi. Aí você fala, assim ela peraí, sabe. vamos conversar pelo menos 10 minutos, Bom dia. daqui a pouco eu te passo, Um né? vício, né? Um É um vício. vício. E isso é de mamano a caducano, Vamos. né? É do pequenininho Aqui, até o velho. Então, essa vulnerabilidade, ela não passa a ser só mais uma vulnerabilidade local. Ela passa a ser uma vulnerabilidade tecnológica social. Porque o que difere de uma empresa, você contrata uma empresa para prover a internet para você na sua casa, na sua empresa, no seu provedor, você tem que realmente analisar quem são essas empresas, todo o histórico. Qual é o senso crítico que ela tem de criptografia de dados? Aí, aliado a isso, nós temos a LGPD, que remete a dados, né? Dados pessoais. Pessoais. Mas hoje, facilmente, se você vai num cybercafé, se você vai, né, numa lan house, eu acho que nem tem mais, é difícil você ver lan house hoje. Mas hoje nós temos os hotspots, né? Que Né, são, o né? hotspot, mas você chega hoje, por exemplo, não é uma facilidade, você vai no aeroporto, você chega, caramba, sim. eu tenho que colocar ali meu CPF, meu e-mail e vou navegar. E é ruim ainda a internet. Mas é uma facilidade que você tem. Então, o que que nós devemos pensar? Peraí, qual é a segurança com os meus dados que esse terceiro tem? Então é difícil saber. Quando você pega essa internet, Wi-Fi, um Wi-Fi na praça, o governo lança isso. Aqui tinha um Pois é, Maranet. aí você lança para a internet social, o Wi-Fi social. É legal? Isso é cuidado, é social, é tudo um papel social. Mas aí tem que ser mais regulado, mais educativo. E aí tem que cumprir alguns passos determinados aí pelo time de inteligência e de cibersegurança, porque a gente não sabe. Então, por essa questão de ser um vício social hoje, a Wi-Fi todo mundo quer, as pessoas têm que entender que todo mundo está vulnerável. Então, a gente poderia falar aqui sobre o mercado 5G, o porquê que não implementa logo no Brasil, e aí a gente pega com a Copa do Mundo, aí, não, agora o Brasil é 5G. Aí botou em Sim. algumas capitais ali o sinal do 5G, e assim está rodando. E a gente não está preparado nos próximos 5, 10 anos para a gente ter isso, porque hoje, eles citaram as informações aqui, a gente falou sobre invasões. Sim. E aumenta ainda mais se a gente tivesse que implementar todo o 5G. Por quê? Até mesmo esses carros elétricos vão ser, é, Vamos estar com não conectividade. é dissipadores, mas eles vão ser. Vai passar por ali a conectividade.
Hoje é assim, é o carro elétrico, é o portão todo A tecnológico, a geladeira, geladeira, freezer, tudo, Alexa. tudo, Alexa. Então, tudo isso, por que Mas que vamos não falar aqui um pouquinho do implemento 5G? do implemento e das internet das coisas também, não é? A informatização e automação de casas, por exemplo, mas mais para frente. Mas eu queria perguntar para Bruno, nós estamos falando em cibersegurança, olha, isso é um assunto, só esse assunto daria para a gente fazer aqui uns 3 5 episódios. a 10, Sim, 10 programas com esses episódios, porque é de extremo interesse social. Algumas empresas grandes, elas veem isso como investimento, certo? De cibersegurança, proteger sua rede, seus equipamentos e tal. As empresas menores, 95% dos empregos gerados no Brasil são de pequenas e microempresas, certo? Isso gera custo para eles, para essas empresas. Qual o custo hoje, uma empresa pequena e micro, de implementar no seu sistema essa cibersegurança? é muito relativo, tá? Assim como qualquer projeto, é passível de analisar a estrutura. Mas, ao mesmo tempo que é muito relativo, nós temos ali um comparativo literal de tamanho. Quanto maior a rede, maior a operação, maior o investimento pela sua capacidade. Quanto menor a operação, menor vai ser o investimento. Isso é uma vantagem. E existem práticas hoje muito simples, que inclusive se a pessoa se preparar e tiver um mínimo de conhecimento, ela consegue aplicar e estar minimamente segura, sem ter que ter de fato um investimento financeiro. Como a gente falou ali a respeito de usuários e senhas, né? Então, se ela tem ali, geralmente, quando a gente fala de microempresas, geralmente nós estamos falando de uma pessoa que às vezes ela mesma faz as Ela é implementações, tudo, né? Faço as implementações do meu sistema. Então, qual que é algo que eu chamo a atenção aqui? Da mesma forma que as pessoas têm curiosidade de implantar os próprios sistemas, vou dar um exemplo como talvez uma câmera que nós falamos. Eu vejo ali um vídeo no YouTube e aprendo a instalar uma câmera. Veja conteúdos também de como se proteger. Assim você tem a sua proteção mínima ali, mas você não tem um custo efetivo com aquilo, porque às vezes as pessoas têm isso, né? Nossa, eu tenho que me proteger, vou ter que gastar, e aí é difícil, eu não consigo. Não, às vezes com práticas bem simples já está resolvido. foi bem tu usar esse termo gastar, verbo, e investir, que são termos diferentes, né? Sim. No caso, eu estou investindo para não gastar, na verdade. Exatamente. Até porque quando a gente investe na segurança, nós estamos evitando catástrofes, Um gasto. um gasto, É. e o legal é que quando eu invisto, eu sei o valor que eu vou investir para me ter segurança. Quando eu tenho um problema, eu não sei o tamanho desse problema que vai estar por vir. E falando sobre, só dando um spoiler aqui, sobre conectividade das coisas. Algo que as pessoas elas não sabem é que quando eu estou provendo internet, seja no meu estabelecimento, numa padaria, num supermercado ou qualquer local, eu sou responsável por aquele local. Eu estou provendo internet para as outras pessoas. Então, se existem outras pessoas conectadas à minha rede que estão usando a minha rede para qualquer ato malicioso, eu sou o responsável. Então eu preciso ter o mínimo de condição de saber quem são as pessoas que estão conectadas à minha rede. Isso aqui eu acho que é uma das coisas de extrema importância que a sociedade não sabe. Então, Bruno, Vamos falar. para ficar claro, nós vamos falar, para ficar claro, nós podemos dizer e alertar para as pessoas que estão nos vendo, por exemplo, quando ele fosse se conectar numa rede, num determinado local, ele precisa entender que aquilo não é seguro. É isso aí? Dois viés. Certo. Quando eu me conecto em uma rede, eu preciso. Depois o Felipe fala disso, tá? Show. Quando eu me conecto a uma rede, eu tenho que ter essa preocupação, né, de não saber, eu não tenho condição naquele momento de saber se aquela estrutura é segura para mim. Esse é o primeiro viés. E ao contrário, quando eu estou provendo internet, eu preciso me precaver das pessoas que estão conectadas à minha rede. Então a gente tem dois pontos ali, né, de entendimento duplo, de muita atenção. Pronto, Felipe. Eu ia puxar um gancho aqui baseado no que você falou. Vamos falar um pouquinho de inteligência emocional? O Vamos. que acontece? O que eu vejo, tá? Aqui é a minha visão sobre essa fala do Bruno. Vamos assistir um tutorial no YouTube. Eu vou procurar o tutorial mais curto que tem. Se tiver um de 10 segundos é melhor. Eu vou assistir, vou aprender a configurar minha câmera, que eu vou ali escanear um QR Code, e vou colocar a câmera na minha sala da minha casa, apontando ali para o meu sofá, onde eu fico ali com os meus filhos, né, com a minha família. E dentro daqueles 10 segundos eu vou aprender, vou conectar. E a segurança? Não, e depois, se der algum problema, a gente vê isso aí lá no futuro. Sabe que também já Divino, né?
Dopamina. Ou às vezes nem As tem pessoas, isso, né, Felipe? Às as vezes pessoas querem a recompensa rápida, né? Precisa liberar a Então, dopamina assim, ó, porque tá cheio de cortisol. Ela tá resolvi com cheia 10 de segundos, eu cortisol. sou o cara. Agora, ó, É. é isso que Existe, acontece. Sou existe também especialista, né? Entendeu? uma não vamos dizer uma doença, mas existe um desequilíbrio psicológico hoje, psiquiátrico, na verdade, que é um negócio chamado tecnoansiedade, certo? A pessoa está com o aparelho, quanto mais tempo ele demorar para me dar resposta, isso gera ansiedade na Gera pessoa, ansiedade. certo? Aí ela O pessoal vai fala, vai me para mandar uma carta? sertralina. Te mandei um WhatsApp, vai mandar uma carta agora? Exatamente isso que as pessoas não querem. Porque hoje parece que o nosso grande produto é atenção e tempo, Sim. né? As pessoas querem a nossa atenção e querem segurar nosso tempo, né? Tanto que a internet eles fazem vídeos curtos, né, com o máximo de curiosidade para gerar que a pessoa clique em outra coisa para ir vendo, e vendo, e vendo, e vendo, e vendo. Não foi Só que é para puxar, né, para prender a atenção da pessoa. Só Sim. que isso daí é que eu estou dizendo que isso gera insegurança na tecnologia. O cara chega no aeroporto, antes falando agora, eu nunca fiz isso, certo? Eu sempre tive medo. Ainda bem que o medo às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes é bom. De me conectar nessas redes que eu vou em supermercado, Os hotspots. cinema, shopping e tal. Onde eu chego tem rede disponível. Eu não clico normalmente. Mas tem pessoas que acham que elas estão seguras, porque elas até são de boa fé. Sim. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Eu vou fazer um comparativo aqui que quem é mais antigo aqui vai lembrar. Quando nós tínhamos ali a célula de identidade, né, CPF, a gente tinha o maior cuidado de não tirar foto daquilo ou de não mostrar. Não sei se vocês vão lembrar disso. Tô com a minha célula de identidade. Isso falando de tempos atrás. Tô com a minha célula de identidade. Era uma preocupação de as pessoas verem, saber meu número de identidade, saber meu número de CPF. Tinha isso antes. E isso não tem hoje, com a tecnologia das coisas. Sim. As pessoas vão lá, qual é o seu CPF? Tá aqui. Qual é o meu nome completo? Tá aqui. Qual que é o seu e-mail? Qual que é o seu endereço? Sem saber como aquelas pessoas que estão por trás da administração daquela rede, daquela estrutura, vão fazer com os meus dados. Então, eu vejo que existe muito pregado isso, conectividade. Aqui tá simples, é fácil. Tenho meu computador, meu celular, 3G, 5G, 4G, enfim, Wi-Fi, mas não vejo explicativos sobre o mínimo de segurança, que seria o comparativo que nós estávamos falando agora de resguardar os meus dados. Então, todos, de maneira geral, precisam ter essa preocupação de expor os seus dados, a quem está expondo os dados e aonde eu estou me conectando. Às vezes, quando a gente chega no local, o aparelho ele diz, né, a rede não segura, Sim. né, alguns equipamentos dizem, outros não dizem, né? Em relação aos dados, como eu poderia dizer, a LGPD, ela é legal, é uma lei legal. Sim. No papel ela funciona uma maravilha. A ideia foi ótima. A ideia foi Exatamente. ótima, mas na prática não funciona, porque no momento que a gente dá os nossos dados e a gente deve procurar dar isso para alerta para quem está nos vendo, o mínimo de dados possível, porque hoje nós somos praticamente coagidos. O cara disse, se não der o CPF, eu não dou o desconto. Tá? Porque esses dados, eles vendem para empresas, não é? Estou falando besteira? Não, inclusive, quando nós inserimos as nossas informações para se conectar em uma rede, ela faz parte do planejamento de LGPD. Sim. Na teoria, por que eu estou informando os meus dados? Para que a pessoa que administra aquela estrutura tenha condição de saber quem sou eu e onde eu estou Não me ficar no conectando. anonimato, né? Isso seria na teoria, né? E se fosse aplicado na prática, era uma maravilha que seria para nos resguardar. Isso. Mas quando eu tenho isso aplicado na minha conexão, mas eu não tenho uma estrutura propriamente segura para que eu trate esses dados, Agora deixa eu defender meu Ou peixe. seja, a gente até para comprar um serviço de internet, por exemplo, a gente tem que verificar a idoneidade da empresa. com É isso aí. certeza, com Totalmente. certeza, Para não totalmente. ser uma empresa qualquer. Vai. Tem um negócio que é interessante, né? A gente tá falando aqui de cibersegurança. Mas vamos falar de segurança? Sim. Quem aqui já conectou em algum hotspot qualquer que você não tem muita confiança, assim, digamos assim, e você viu lá, assim, que para você conectar, você não tem que colocar seus dados. Na verdade, você tem que logar com o Facebook, por exemplo. Com a sua rede Ah, social. Alguém Sim, já é fez? o mais comum, né? Já É o mais comum. já fiz. Beleza. Inclusive, a gente acha até mais fácil, né? É mais seguro, inclusive. Você não precisa colocar seu cartão, seu CPF, nada. Você vai colocar só o seu login do Facebook e vai Facebook, pulsar. Isso é legal? É legal.
O estabelecimento que faz isso, qual que é a ideia dele? Gera engajamento. Ó, o Anderson tá aqui no meu estabelecimento. O Anderson, às vezes, é um cara famoso, enfim, isso vai gerar engajamento para ele nas redes sociais dele. Para o cliente, eu falar que eu tô aqui no shopping fulano de tal, para mim não vai mudar nada. Mas para o shopping, saber que tem um famoso lá, por exemplo, isso é legal, né? Mas vamos falar agora de segurança, que talvez é algo que as pessoas não prestam atenção. Lembra, não é cibersegurança, é segurança. Se eu acabei de fazer um login no shopping, quem tá lá na minha casa? Sim. Quem ficou lá em casa? Ninguém. Eu saí de casa. Então, Ou então eu estou dizendo que eu estou na rua, em tal sim, lugar, exatamente. né? Então, por exemplo, se eu pego hoje o meu celular, não vou longe, tá? Um tablet, um computador do mais simples que existe, tá? Hoje em dia existe um dispositivo IoT que chama ESP32. É um microprocessador, um microcontrolador desse tamanho, tá? Menor, bem menor que um celular. E ele tem ali embutido uma rede tanto Wi-Fi quanto Bluetooth. Então, o que mais acontece? Você conecta um power bank nele, então vai ficar um negócio desse tamanhozinho. Você pode colocar dentro do seu bolso, você pode andar pelo shopping, tá? Com isso no bolso. E você pode gerar um hotspot ali. Que, por exemplo, eu vou parar em frente não vou citar nomes aqui, obviamente, mas vou parar em frente de, Dentro de por uma exemplo, loja qualquer. uma loja qualquer, famosa ali, de grife, por exemplo, né? Eu vou parar ali, vou ficar mexendo no celular como se eu estivesse esperando alguém, enfim. E aí vai passar uma pessoa e vai ver lá o nome da rede hotspot, uma empresa famosa, uma grife, uma loja de vende roupa, enfim. E a pessoa fala, pô, essa empresa aqui não faria algo, né, que seria ruim para mim. Pois Eu é. vou confiar naquela marca. E ele vai conectar no hotspot que está com o nome daquela empresa. Mas na verdade ele está conectando um ESP32 dentro do bolso de alguém que esteja por ali. E Pega os dados dele. na hora que ele fizer login no Facebook, por exemplo, para poder ter acesso àquela rede hotspot, vai dar erro. Fala, não, tá disponível e tal, porque o hacker já conseguiu o que ele queria. Ele já sabe que você tá fora de casa. Então, por exemplo, se eu tô mal intencionado com o Anderson, eu não sei quando o Anderson tá na casa dele, quando ele não tá. Então, eu posso fazer isso de maneira Você vai intencional longe, hein? para descobrir, por exemplo, É, o Anderson não tá em casa. Então, eu posso ir lá na casa dele que não tem ninguém. Então, não é só cibersegurança. A segurança também Segurança. Eu já entra em vi um jogo. especialista de segurança numa entrevista dizer que as redes sociais são um manual do sequestrador. sim, porque tá Porque exposto, né? Tô agora me expondo. depende de você, às vezes, também dar essas informações. Claro. Não é É, isso? ó, agora é o seguinte, uma coisa atual que está acontecendo com o governo brasileiro, e isso está sendo uma reação em cadeia para governos estaduais, municipais e empresas privadas. Aí eu quero puxar a sardinha agora para a empresa. A WIC Telecom, ela já está se adaptando. Nós temos muitos produtos de segurança, de cibersegurança, mas nós estamos se adaptando a um assunto chamado soberania digital de dados. Isso é o que a gente está fazendo, falando aqui. Está tendo um avanço hoje. Algum tempo atrás não funcionava direito o sistema do registro não, GovBR. Por quê? Principalmente para idosos. O governo lançou o Gov digital, e qual era o problema que teve uma péssima aceitação e pouca gente se cadastrando? Porque os idosos tinham dificuldade em fazer o reconhecimento facial. Sim. Foi terrível isso. O governo mudou. E hoje está muito fácil. Está muito fácil. E hoje, em tudo e para tudo, e vai mudar a cada dia, chamado soberania digital, vai usar tudo dentro do governo. Então, todos os dados nossos, o governo certamente tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa soberania de dados e empresas que têm os selos. O governo está trabalhando para isso, com a Anatel, e as empresas vão ter selos de qualificação técnica e confiança de rede e cibersegurança. Então, a WIC Telecom já está encaminhando para isso. A gente tem tratativas com o governo federal para atendê-los no que tange à conectividade, que nós temos muita rede, né, nos 4 estados, e data center. Então, isso vai estar tudo dentro do data center para falar sobre soberania digital de dados. Principalmente no data center, isso é muito importante. É a camada, vulgarmente, o pessoal apelidou aí de nuvem, né? Então, o data center ele basicamente é a nuvem, né? Os data centers espalhados pelo mundo. Então, é importantíssimo que o servidor, né, a infraestrutura de servidor que hospeda os meus dados, né? Vamos falar aqui do Google, Facebook, enfim, e todos os outros, as outras nuvens, né, que a gente conhece, os nossos dados estão ali. Então, não só o servidor propriamente que hospeda as nossas informações, mas a rede que aquele servidor está. Isso é muito importante que seja seguro. E isso que o Anderson comentou é obviamente importantíssimo, né? Não podemos. Às vezes a gente negligencia isso, né? Ah, tá, na nuvem tá seguro. Eu já ouvi Nem muito isso. sempre, né? Nem sempre. Nem sempre tá seguro. Bom, agora a gente falando de um negócio que está em moda agora e as pessoas têm, uns têm medo
Outros têm curiosidade e outros têm dúvida. Dividimos a humanidade em três categorias. O que é, de fato, a inteligência artificial? Como ela pode ajudar, atrapalhar ou prejudicar os seres atuais aqui? Tem todos esses vieses que você falou, mas basicamente eu posso dizer que a inteligência artificial ela veio para ficar, ela está cada vez mais forte, é acessível, cada vez mais acessível. Hoje temos inteligências artificiais de graça, temos algumas muito caras, então eu tô ali nas duas Tem pontas, né? produto para todo mundo. Tem para todo mundo, tá? Então, assim, desde auxiliar para sua empresa, por exemplo, vou contratar um secretário virtual que vai fazer, por exemplo, a minha agenda de reuniões, que vai falar com os clientes. Eu vou contratar aqui uma inteligência artificial, eu vou criar a minha própria inteligência artificial para fazer cobrança, para atender o telefone, para poder fazer revisão, falando aqui da parte de infraestrutura, fazer revisão, executar backup, fazer auditoria de segurança. Tudo isso dá para colocar a inteligência artificial para fazer. Então, assim, depende muito do que você quer fazer com ela, né? Qual que é a sua intenção. Existem algumas travas de segurança em todas as IAs comerciais, né? Para que, se você pedir, por exemplo, lá na inteligência artificial, me ensina a fazer uma bomba caseira, ela não vai te falar. No passado falaria, tá? Um tempo Sim. atrás, no começo, falaria. Hoje em dia não fala mais. Então, Tem controle absoluto disso também, né? absoluto não, mas é um controle muito refinado, tá? Não dá para ser absoluto. A inteligência artificial não dá para você controlar exatamente o fluxo que vai acontecer, senão ela não seria inteligência artificial, tá? Mas os criadores conseguem ter um nível de proteção altíssimo, tá? Sempre a gente sabe uma notícia ou outra aí que saiu alguma coisinha, mas Mas a inteligência artificial, então, ela é programável, né? Ou programada, ela é programada. Ela certo? é programada. Então, assim, pensa numa pessoa, tá? Ela funciona basicamente como se fosse uma pessoa hiper, super, mega inteligente, com QI altíssimo, que consegue ter um raciocínio extremamente rápido e que consegue absorver muito mais informação do que uma pessoa normal conseguiria. Mas, por exemplo, pelo que eu já entendi, a inteligência artificial é algo que fala do passado. Porque se eu falar do futuro com ela, ela não vai conseguir me dizer. Depende. Vamos dizer aqui, se eu perguntar para ela, amanhã eu estarei com raiva ou estarei alegre? Provavelmente ela não vai me dizer, A sua, porque são sentimentos, né? a sua pergunta é muito interessante. Pois é, porque são sentimentos do futuro, são sentimentos, ela não tem sentimento. Sabe qual que é a melhor maneira de prever o futuro? Sim, Olhando para o passado. pois é, por A isso que inteligência artificial ela é muito faz, na rápida. verdade, então, uma previsão do futuro Isso. baseado no passado, das informações que ela É, tem de mim. eu posso te dizer que talvez o que a inteligência artificial é melhor, sim, que ela é melhor, realmente, ela é extraordinária. Ela é extraordinária em analisar dados e fazer cruzamento de dados. Sim, sim, sem Então, dúvida. respondendo a sua pergunta de uma maneira mais técnica agora, é, hoje existem diversas inteligências artificiais operando no mercado financeiro, Sim, fazendo transação, tá? Então, assim, como que ela vai adivinhar a ação que ela tem que comprar ou que ela tem que vender? Ela não adivinha, mas olhando todo o histórico, isso, com o contexto da internet do que está acontecendo, guerras, né? Enfim, ela isso. consegue Ela ter faz uma análise, faz né? uma análise que Cruza você dados. poderia fazer essa análise sem nenhum problema, Sim, mas você teria que desperdiçar uma boa parte do seu tempo fazendo essa análise e sim. você teria que estudar por muito tempo até ter o conhecimento necessário para fazer essa análise. Então ela trabalha com matemática probabilidade, né? Por exemplo, a Exatamente. probabilidade do dólar daqui 2 meses está alto, por exemplo, mais alto que hoje, ela vai fazer cruzar dados, Dos últimos meses, qual o que foi que a motiva flutuação, né? o aumento do dólar, papai vai dizer, Sim, é exatamente isso, né? porém tem um detalhe, tá? Você falou 2 meses, né? Sim, A probabilidade dela acertar não é tão grande. Mas se você perguntar amanhã, a pois probabilidade é é. próxima de 100%. Então no futuro ele Por ainda quê? tem um pouco de dificuldade, né? É porque ela vai analisar o contexto do que está acontecendo agora. Sim, Vou dar um exemplo. O Brasil não está em guerra. Então, se ela fazer uma análise, ela vai levar em consideração que o Brasil não está em guerra. sim. Se você perguntar como é que vai ser a situação financeira Na do Brasil Rússia. daqui 2 meses, por exemplo, não, falando de Brasil, Ah, como vai ser o Brasil daqui 2 meses? Ela vai te falar. E provavelmente ela vai acertar. Amanhã estourou uma guerra. Tudo que ela te falou, você esquece. Ela vai ter que recalcular tudo. Sim, sim, O sim, país em guerra ele vai ter muito mais gasto, enfim, vai mudar tudo a história. Então, quando você pede uma janela curta de hoje para semana que vem, para amanhã, para depois de amanhã, é muito provável que ela vai acertar. Ou sim, vai passar muito perto de acertar na totalidade. sim. Mas se você perguntar 1 ano, 2 anos, 3 anos, Pois é. ela vai Por isso que eu projetar o passado. coloquei daqui 2 meses, que eu sabia que ela é, faz isso. agora, Felipe, é o seguinte, eu quero até, Ainda, né, Felipe? Ainda, mas é possível que faça, viu? Tomara que seja ainda, né? eu tenho dúvidas aqui, mas é mais técnico, eu queria que você esclarecesse. Tá. É,
A história da inteligência artificial, muita gente pensa que é de agora. E ela começou em Não, 1950. 50 e pouco, 50 e... Então, isso é a primeira informação. Agora, existem algumas segregações do que várias formas de inteligência artificiais. Exato. Machine learning, generativa e neural. Consegue, de uma forma mais desburocratizada e linguagem mais popular, dizer a diferença entre a neural, a generativa. Vamos lá. Quando a gente fala em inteligência artificial generativa, eu vou resumir aqui que é basicamente a IA que vai falar com você. Você vai mandar ali em alguma IA qualquer uma pergunta e ela vai gerar um texto para você, uma resposta de qualquer coisa. A gente comentou aqui, por exemplo, probabilidades de mercado financeiro, é uma coisa. Ah, eu quero pesquisar, por exemplo, sobre como que vai ser a previsão da semana que vem, porque eu vou fazer uma viagem, eu quero saber o clima da cidade que eu vou. Ela vai usar a base de dados dela e toda a inteligência que ela tem, né, a capacidade dela, para poder entender o que que ela pode agregar para mim e vai me responder aquilo ali, geralmente com uma assertividade muito legal. Quando a gente fala de machine learning, de RNA, de redes neurais e tal, é, tudo tem a ver com a mesma coisa, mas eu posso separar talvez isso em camadas, tá? Por exemplo, digamos que eu tenha, tá? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha que criar um filtro, tá? Por exemplo, o machine learning, né, e as RNAs, elas não entram, não faz tudo a mesma coisa, não é tudo no mesmo saco, digamos assim, tá? Então, por exemplo, machine learning. Eu preciso ter uma estatística, por exemplo, de uma imagem. Eu vou apresentar ali para a inteligência artificial 1.000 imagens, tá? Vou dar 1.000 fotos para ela. Dentro de uma pasta, eu vou pedir para ela analisar essa pasta. Eu tenho foto de homens, mulheres, animais, e aí vai. Crianças, de todas as formas, um loiro, um moreno, um cara com olho azul, uma mulher com cabelo loiro, outra mulher com cabelo moreno, enfim. E ela precisa fazer aquela análise. Ela vai vasculhar aquilo ali, né? E vai analisar para mim. Quando eu tenho um machine learning, basicamente é um treinamento especial, né, digamos assim, não sei se posso dizer assim, que eu vou colocar em cima daquela IA, de modo que eu vou passar instruções mais precisas para ela. Então ela vai conseguir, por exemplo, eu tenho 1.000 imagens, exemplo qualquer, eu tenho mil imagens e agora eu quero que você selecione para mim só os homens. Aí eu vou criar uma camada dizendo o que é um homem. Não, um homem ele tem que ser com essa característica assim, barba e tal, paletó, enfim, eu vou colocar ali as características e eu vou ajudar ela a filtrar, por exemplo, um animal. Ele não tem paletó, ele não tem barba, então não é homem, descarta. E assim por diante. Ela vai fazer, na verdade, se a gente for analisar, é até engraçado, né? Ela talvez não seja, dependendo do ponto de vista, claro, ela talvez não seja tão inteligente. Talvez ela seja só mais rápida. Ela vai fazer comparações meio que idiotas, comparações muito simples, que a gente não faria tão simples assim. A gente faria de forma muito mais Que para sofisticada. nós é óbvio, né? Para É, ela tem que ser instruído, né? ela vai fazer um negócio muito mais abaixo nível, digamos assim, só que a diferença é que ela faz muito rápida. Imagina você olhar para a pessoa para saber se é distinguir um homem de uma mulher, você tem que, por exemplo, fazer isso que eu falei agora. A gente não vai tratar dessa forma. É um negócio muito automático, baseado em um contexto gigantescamente maior, né? A IA não vai fazer isso. A IA vai pegar o mais baixo nível possível e vai, por camadas, tentando eliminar possibilidades. O negócio é que ela faz isso muito mais rápido do que a gente conseguiria. Imagina um humano analisando 1.000 imagens e fazendo esse filtro. Você vai gastar 1 hora, 2 horas, talvez, ali para fazer essa seleção. Ela vai fazer com, sei lá, 2 segundos, né? Então, o Machine Learning e o RNA, ele serve basicamente para você colocar camadas de filtros para que ela fique cada vez mais inteligente. Você começa a ensinar ela, né? Exatamente. O RNA a gente fala de neurônios, tá? Então, quanto mais neurônios você dá para ela, o que são esses neurônios? São pontos de referência. Ah, eu vou criar um RNA com 200 neurônios, por exemplo. Eu tenho 200 pontos de referência extra ao treinamento base da LLM, por exemplo, da IA, para que ela consiga se referenciar. Estamos falando aqui de imagens, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Você pega um celular, um aplicativo do celular, por exemplo, tira uma foto, você tem lá várias pessoas naquela foto, tá? E eu quero identificar quem que é o Anderson naquela foto. Então ele vai analisar pixel a pixel e vai falar, o Anderson é esse cara aqui. Ou, por exemplo, o Anderson está na foto? Sim ou não? O Anderson está na foto e qual é a roupa dele? Eu quero nessa foto, por exemplo, a gente vê muito isso no agro, né, Bruno? Sim. Bruno até trabalhou, teve uma situação dessa no passado. Eu quero contar, por exemplo, quantos bois eu tenho em tal lugar. Eu quero contar que eu não tenho nenhum. Eu quero ficar sabendo quando tiver mais que 20. Eu quero contar, por exemplo, na portaria de uma escola, quais são os alunos que ainda estão sem uniforme, por exemplo. Isso tudo usa machine learning, isso tudo usa RNA. Eu posso dizer assim, bem superficialmente falando, para todo mundo entender, é basicamente instruções a mais em camada que eu É vou mais ou passando menos para ela. como o reconhecimento facial, né? Elas fazem através Faz disso, isso, daí usa formato do RNA. rosto e pá, Usa pá, RNA. pá, pá. A diferença eu posso ter um RNA de. Vamos falar de programação? Posso ter um RNA ali de 10 linhas.
Posso ter uma de milhares, tá? Então vai depender do nível que você quer, do quão complexo é aquilo ali. Por exemplo, hoje eu vejo muito em escolas, tem uma câmerazinha ali na entrada e não tem mais catraca, não tem mais que colocar digital, a pessoa só tem que entrar. É. E eu tenho ali uma inteligência artificial que vai ver o rosto da pessoa em real time, tá? E vai fazer ali o reconhecimento facial. E eu, por exemplo, meu filho está lá na escola e a escola, digamos que tem essa funcionalidade, isso é muito legal para mim, porque eu sei exatamente quando ele entra e quando ele sai. Ó, meu filho chegou na escola, Sim, meu sim. filho saiu da escola. Pode chegar uma O notificação problema é no que ela vai aplicativo. atualizando também, né? Porque a gente vai mudando o rosto de acordo com a idade, né? É. Vai atualizando, ela vai atualizando e mostrando que com 17 anos eu sou o mesmo de 60 e pouco. Como a, Dependendo do como a tempo gente que está ela. falando em análise de padrões, Sim. então assim, vou pegar eu com 8 anos, eu hoje. A diferença é grande. Ela vai entender que são pessoas diferentes. Pois é, por Ela isso vai que eu estou entender. dizendo que se ela for usada, por exemplo, numa escola e o aluno entrar com 6 anos e sair com 17, que é o Ele vai normal, ter que atualizar o ela vai cadastro. talvez Vai ter que atualizando atualizar. até Se ela é chegar aos anualmente, 17, talvez, vai ter que atualizar. exatamente. E, por consequência, é preciso que essas outras inteligências artificiais que agem buscando reconhecimento facial, elas vão atualizando. O cara trabalha numa empresa. Com 10 anos, ele já mudou muito o Muda muito. reconhecimento facial. Ele vai atualizando. Ela necessariamente tem que ir atualizando. Você pegar uma pessoa entre 40 e 50 anos, um gap de 10 anos, não vai ter uma mudança tão grande, não Não, só. não, não. Mas você pega uma pessoa de 10 e 20 anos, Tem é a mesma diminuído. pessoa. É Muda muito. exatamente isso que eu estou dizendo. Bom, rapidinho, nós vamos para o nosso Conexão Patrocinadores. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade.
Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Nossos agradecimentos especiais à Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão, rede 100% fibra ótica presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. Número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. O Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED, instituto especializado na prestação de serviços médicos hospitalares nas esferas pública e privada. Soluções em gestão hospitalar e governança clínica especializada com qualidade, excelência e responsabilidade social. Céu Dental, centro odontológico especializado, centro especializado em atendimento e serviço de qualidade, sorriso saudável, com cuidado e excelência. Agende sua consulta pelo 3221-4174. A Fideli Contábil, qualidade e excelência em consultoria contábil. A Fideli oferece os serviços de contabilidade geral, planejamento tributário e societário, gestão de pessoas, consultoria administrativa e financeira, consultoria regulatória da Anatel, exclusiva para provedores de internet ISP. Quem tem provedor de internet sabe como a nossa legislação tributária é complicada e é preciso um serviço especializado. Por isso, entre em contato pelo 3210-7700 Fideli Contábil, 3210-7700. Bom, continuando nossa conversa aqui, que está muito boa, excelente, tenho certeza que as pessoas estão gostando. O que realmente diferencia uma empresa preparada e sólida no setor de telecom? O que faz diferença? Diante de tudo que nós falamos, cibersegurança, inteligência artificial, estrutura, rede, o que a gente pode dizer que é uma empresa sólida e que ela é diferenciada no setor de telecomunicações? Bom, eu acredito que a gente, como qualquer outro negócio, tem vários viés, né? Sim. A gente parte do viés humano, né? Vamos pegar em uma cadeia um pouquinho diferente. Então, existe toda uma infraestrutura de atendimento, que eu acredito que hoje é um dos principais diferenciais de mercado. Nós partimos da estrutura, né, desse provedor, desse prestador de serviço. Quando eu falo de estrutura, não estou nem chegando à parte, vamos falar simples, né? Não estou nem chegando à parte de configuração. Fala estrutura física mesmo. Precisa de ter uma estruturação tanto dentro do backbone quanto fora do backbone, que eu digo na estrutura interna, uma mínima organização disso, e aí traçando para o assunto principal aqui, falando de segurança, e eu passo a bola para o Felipe também, nesse sentido. Precisamos que exista, no mínimo, uma preocupação de como é que está a minha prestação de serviço e como é que está a segurança da minha estrutura. Eu tenho segurança da minha estrutura? Se acontecer algo hoje, eu consigo segurar esse problema? Eu tenho para onde escoar? Eu tenho a quem me socorrer? Então, são vários viés que o provedor hoje ele precisa entender e precisa se preocupar para falar, não, realmente, eu consigo entregar um serviço bom para o meu cliente, se acontecer uma catástrofe nesse sentido, eu consigo resolver, seja na parte de segurança, seja falando de equipamento, seja falando de resiliência. O que é resiliência? Rotas, né, de segurança. Se caso eu houver um rompimento nessa rota, eu consigo entregar para o meu cliente nessa outra rota. Falando de parcerias de prestação de serviço, né? Eu tenho prestadores de serviço, eu tenho operadoras que conseguem me entregar um serviço de qualidade. Então, são vários aspectos para que o fornecedor ele consiga falar, não, realmente eu entrego um serviço de qualidade para o meu cliente, eu tenho uma base aqui contínua, eu consigo me segurar aqui no mercado em qualidade. Perfeito, Felipe. Eu vejo que a estrutura de base é o que eu sinto mais falta. Eu atendo provedores de norte a sul, são 23 estados do Brasil que têm clientes, né, que a gente somos parceiros, e eu vejo que a estrutura de base ou ela não existe nem de nenhuma forma, ou ela é muito fraca, ela é muito falha. Então os provedores eles normalmente buscam profissionalismo, buscam uma consultoria, uma consultoria jurídica, um bom contador. Ele começa a procurar isso quando ele tem um problema. Ah, tive um problema aqui, uma fraude, por exemplo. Um cliente nosso aqui, né, que é cliente de link, cometeu uma fraude e eu fui enquadrado aqui pela Polícia Federal. O delegado de polícia chegou lá e falou: cadê o log? Eu quero saber que é o cliente que fez X conexão, Sim. X momento. Que log? Não sei, como é que eu faço isso? Isso é o que eu ouço todo dia. O pessoal liga pra mim e fala: ó, então, a polícia tá aqui, como é que pega o log? E agora, né? E agora não tem, né? Já foi. Praticamente agora não tem, né? E agora Então tá complicado. precisa de uma estrutura. Eu preciso ter planejado isso antes. Para quando eu for acionado, eu tenho que ter essa guarda, eu tenho que ter essa informação, né? Se eu tomei um processo, por exemplo, um processo trabalhista, eu tenho um técnico que infelizmente caiu do poste, por exemplo,
talvez por falta de EPI, outra vez por o cara esqueceu de prender o cinto, por exemplo, o cara caiu e esse cara, né, teve ali, às vezes vai a óbito, às vezes se machuca bastante, e eu tomo ali um processo trabalhista, por exemplo. Eu tenho um advogado para cuidar disso? Eu tenho estrutura para isso? Eu tenho todos os EPIs? Não, não tenho. Aí o cara acaba se enrolando, e aí a partir dali, não, agora eu vou organizar tudo, mas já se enrolou. Sempre pela dor, né? Sempre. Sempre. Eu tô há quase 20 anos no mercado de telecom e mais de 20 anos no mercado de tecnologia. Então posso te dizer que assim, o que eu ouço todos os dias é isso. As pessoas elas começam a se preparar depois que o problema vem. A gente falou bastante de cibersegurança, eu vou trazer uma estatística legal, tá? Em torno de 9 em 10 provedores que nos procuram, porque tá com problema, né? Tá tomando ataque DDoS, tá tendo problema, algum problema de cibersegurança, que na maioria das vezes é ataque DDoS, ele não sabe nem como funciona. E como é que é esse negócio de ataque? Eu nunca tomei esse negócio. Então, assim, hoje em dia eu posso dizer seguramente, tá? Paulo, Anderson, Bruno, não é se eu vou tomar um ataque, é quando. Essa é a pergunta. Vai tomar, todo mundo vai tomar. E virou um mercado, como É uma realidade, né? como o Bruno disse mais cedo, virou um mercado hoje em dia. Então, a gente se preocupar com a nossa base estrutural é o que o dono de provedor tem que ter conscientização. Claro que não dá para fazer tudo, porque tudo hoje em dia é muito caro, né? Mas ele tem que ir se estruturando devagar, né? Separa um pedaço ali do caixa, pega uma graninha e fala, ó, vou guardar. Isso aqui é para fazer essa base estrutural. Eu tenho que ter um bom advogado, eu tenho que ter um bom contador. Esse é o trabalho que a Layer 7 faz, né? Sim, a gente ajuda nisso. Imagina, por exemplo, um provedor que não tem nada de contabilidade, né? O cara tem aquela ilusão que às vezes só nega imposto, trata os negócios mais ou menos de qualquer jeito, né? Imagina o tanto que esse cara pode se complicar, né? Com o governo, com impostos, por exemplo, quando não está recolhendo do jeito certo. E se, Normalmente eles pensam assim, quando recolhe do jeito certo, não tem uma por estratégia. experiência própria, eles pensam assim, ó, Quando eu vou existe uma ficar estratégia, é quieto, legal. eu vou ficar quieto aqui, eu não digo que eu existo, e eles não sabem que eu existo. Se um dia me achar, a gente Se vê. me acharem, eu dou meu jeito aqui. Sabe qual que é a parte difícil desse pensamento? A parte difícil é que geralmente a gente até chama de jeitinho brasileiro, né? A gente acha que sempre vai dar um jeitinho depois da catástrofe. É. E algumas delas, realmente até dá para fazer. Só que em alguns casos, a catástrofe é tão grande Tarde demais. e existe uma característica dos clientes que nos procuram que não tem um conhecimento técnico assim, eles falam assim, ó, a operação tá parada. Então procurei vocês para me ajudar. Faz uma configuração aí para parar. E não é bem assim. Esse problema ele é maior do que isso. Então não dá para ter uma ação depois do problema que vai resolver o meu problema. Conjunto de coisas, né? São um conjunto. Então, quanto antes a gente trabalha isso, se precave e faz o investimento para que a gente não sofra as consequências disso, é melhor. A gente costuma dizer, então, na área médica, que o problema de vocês é profilático, né? Sim. Prevenir as coisas, não é Prevenir. isso? Prevenir é melhor do que corrigir. Exatamente. Não, corrigir É às vezes melhor- dói mais. É melhor e mais barato. E dói mais. É mais barato. Bem mais Felipe, barato. experiência é essa. inclusive, é legal, a gente fez um estudo para alertar, inclusive, os provedores de maneira geral, não só nossos clientes, todos os provedores de maneira geral, uma estatística financeira dos provedores que sofrem ataque de DDoS. O Felipe estava à frente desse estudo e a gente apresentou. Fala um pouquinho, Felipe, desse estudo que a gente Vamos fez. A gente analisou aí muito tempo, né, de consultoria e a gente fez alguns questionários, né? A gente acaba ficando muito próximo do cliente quando ele está nessa situação. Ele realmente é uma situação muito desesperadora. E quando a gente começa a estruturar a parte de segurança, aí vamos comprar servidor, vamos contratar uma mitigação em nuvem, vamos organizar o firewall da rede, enfim, né? Uma série de passos, né? E durante esse passo a passo a gente fica muito próximo, né, do cliente. E acaba que os parceiros acabam transmitindo as dores deles para a gente nesse momento. E o que eu vejo hoje, pelo menos na estatística dos nossos clientes, nos primeiros 15 dias, se não for feito nada, vou esperar aqui, O atacante vai parar. vou agradecer aqui para Deus aqui, vai parar, né? Nos primeiros 15 dias você perde 8% da carteira. Agora imagina um provedor com 100 mil clientes, por exemplo, 100 mil assinantes, ele perdeu 8% da carteira. Assim, sendo bem sincero, aumentar 8% da carteira, Demora Anderson, muito. Você, Nossa. Anderson, qual que é o esforço? Você consegue mensurar o esforço para falar, não, eu quero aumentar 8% da minha carteira? O tempo que isso leva e o recurso financeiro e a energia que tem que ser colocada para Se investe aumentar, muito antes na frente, né? para aumentar 8%. Só que para perder 8% você perde em 15 dias, se você não fizer nada, tá? Então assim, eu vou esperar que o ataque vai parar. Se ele parar, beleza. Mas se não parar, você está sacrificando um negócio que talvez você vai demorar anos para recuperar.
E os donos de provedor, às vezes um pouco por imaturidade, por não se atualizar, por não entender como o mercado funciona, ele tem sempre aquela ilusão, não, eu vou contratar um rapaz ali que ele vai fazer um negocinho aqui, uma configuraçãozinha aqui e o ataque vai Porque parar. também eles acham que eles sempre vão estar na informalidade. Sempre querem ser informais. Não, só um negócio. Só quero estar no meu bairro, tá, quando eu ver a pancada. Não vai chegar Uhum. na gente na É, internet. é isso mesmo. Bom, pessoal, um bônus para quem está nos assistindo, que é muito legal esse assunto, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a internet das coisas, que está todo mundo esperando informatizar sua casa para dizer, Alexa, acende o forno, Sim, faz aí uma carne assada que eu vou tomar banho. Todo mundo está esperando isso, como se fosse assim. É porque vocês são mais novos, vocês não se lembram de um desenho animado que se chamava Jetson. é clássico, né? É clássico. Clássico. Não é? Então a gente eles diziam que no ano 2000 isso vai acontecer e tal, nós estamos agora em 2026, não aconteceu muito. Então essa internet da coisa, ela já existe, já funciona no Brasil inteiro, é fácil, custa quanto, depende de quê para a gente ter esse serviço? Vamos lá. É de fácil acesso, já existe sim há bastante tempo e hoje já tem um nível bacana de maturidade, né, Bruno? Sim, Então, assim, hoje em dia dá para automatizar portões, eu mesmo persianas, não vivo sem. Não vivo sem. ar-condicionado, por exemplo, aqueles robozinhos que faz limpeza de casa. Sim, Então tem muita coisa que dá para automatizar. Claro que tudo que você coloca na sua residência que tem uma conexão com a internet é um ponto falho, é um possível ponto falho. sim. Então, se você cuida da segurança, né, baseado em tudo que a gente já falou aqui, isso é muito bom e vem muito para agregar. E não custa caro, tá, doutor? Não custa caro, não. Hoje em dia, para você ter uma Alexa, né, que vai fazer um controle bem legal, digamos assim, de todos os equipamentos que você tem na sua casa, de câmeras, alarmes, enfim, né? Dá para. Alexa, liga por exemplo, a panela aí que vai fazer a comida, a panela elétrica lá do arroz, Sim. coloca a roupa para bater, liga o aspirador de pó, ela faz isso aí tudo, tá? Ela consegue fazer isso tudo. Ela orquestra tudo, Eu né? posso chegar em casa e falar assim, Alexa, eu cheguei. Ela vai lá, abre a persiana, liga o ar-condicionado, liga a televisão, bota uma música. Isso tudo funciona. Isso relativamente não é caro. É claro que, como o Bruno falou, tu tem os dois lados, né? Então, assim, dá para gastar poucas centenas de reais e dá para gastar algumas centenas de milhões. Depende muito do que você quer. Então, dá sim, hoje em dia é sim, a internet das O coisas é nível muito que se acessível. quer, o nível que se quer, É né? muito acessível. Claro que assim, eu quero automatizar 100% da minha casa. Se prepare para gastar alguns milhares de reais, se você quer automatizar a sua casa inteira, independente do tamanho da casa, tá? Agora, se você quer automatizar o que é mais importante, né, você vai gastar, sei lá, menos de R$ 1.000, aí você já consegue comprar equipamentos para pelo É. menos as principais coisas ali que vão te dar um conforto melhor para o funcionário. Quem entrou de cabeça nisso e já é mais organizado é o agro. Sim, Então, pela necessidade, o né? agro entrou nisso. Então, hoje você tem dispositivos que você consegue controlar o silo, balança, irrigação, controle de solo. Então, você consegue fazer tudo, né? Então, eu acho que a gente está numa mudança tecnológica constante, mas ainda assim, os brasileiros, vou falar dos brasileiros, ainda a gente está nessa mudança, nessa virada de chave que é chamado cultura e influência. Então, a gente tem a cultura de gerações, né? Sim. Por exemplo, a minha geração, talvez a de vocês também, acompanhou essa mudança, porque eu tive um computador 486, né? Onde era internet de escada. Então, peguei da discada, peguei a via rádio, depois peguei a de fibra ótica e a gente está avançando. Então, essa geração, e mais, vou aqui falar, a geração que, doutor Paulo, dos meus pais, dizem que é uma das melhores, porque se adaptou muito bem para a Sim. tecnologia atual, o que antes era muito escasso. Então, é tudo cultura e influência, até mesmo para o IoT. Então, como o agro é necessário e os caras entenderam que fatura muito mais, perde-se menos tempo, fatura muito mais e tem um nível de controle muito grande. Então, as residências, as empresas estão se adaptando. Tudo isso é cultural que está mudando, mas vai acelerar muito mais rápido através da influência. Fulano, Beltrano já fez isso, fulano automatizou a Ser empresa moda, dele. né? Não, o fulano automatizou a empresa dele, Tem que fazer está também. faturando 15% a mais. E aí vai. E gastando 30 a menos. Os empresários, eu acho que eles conseguem ver, o coração do empresário é o bolso, né? Quando ele, Tá? Com certeza. não é?
Agora, o problema é o consumidor final, é aquele cara que quer informatizar pensando que eu vou colocar a internet na minha casa, vou colocar uma Alexa, vou colocar não sei o quê, a panela de pressão e resolveu minha vida. Ele vai começar a ter problema a partir daí, porque ele não vai saber fazer um arroz, porque A geração É, Z, não é. principalmente, né? vai saber. A gente entra nesse viés porque, assim, existe uma facilidade muito grande em comandar tudo, e a gente entra num paralelo que a gente comentou agora há pouco sobre a IA. Tem N vantagens, assim como automatizar a nossa casa tem N vantagens, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que ter um ponto de alerta ali em saber que aquilo não pode ser uma fragilidade de conhecimento, né? Como o Anderson brincou ali, poxa, a panela elétrica liga ali, é uma facilidade muito grande, mas eu tenho que ter a mínima condição ali de me preparar para Vocês aquilo sabem também. que nós somos seres que fomos criados para nos movimentarmos, né? Sim, Movimentar. E o expoente maior da preguiça e do colesterol alto se chama controle remoto. Quando você Né? diz se movimentar, o cérebro também. Também, Se você não também. exercita o seu cérebro, ele vai ficando preguiçoso. Todo de um modo geral, né? Se você também tem só o cérebro, não tem o músculo, vai ficar lá. Conjunto. inclusive, por exemplo, quando a gente está com a calculadora fazendo contas complexas ali, né? E a gente fica muito tempo, daqui a pouco você vai fazer uma conta de 1 mais 1, você usa a calculadora. É um Ó, vício mesmo. você já passou, então Facilidade. realmente é um vício. É um vício. Inclusive, eu, na minha geração, fazia conta, tinha que estar escrito na prova a conta para a resposta, senão não valia. Senão não valia. Na minha época também era assim. Não valia. E eu tenho esse vício de fazer na mão, eu faço até no calculadora, mas eu tenho que fazer na mão para saber se tá Tirar a certo. prova real ali, É né? Hoje tá um pouco mais fácil. Você pega a prova, tira uma foto. Claro que a gente vai fazer isso, mas se você tirar uma foto da prova e mandar um comando ali para simples, que a pessoa consegue fazer para IA, dentro de 3 segundos você tem o gabarito da prova. Só Isso, você. isso é preocupante, porque Muito, nós estamos muito. formando pessoas que vão cuidar da gente de tudo, né? Inclusive da técnica e tal, que provavelmente não vão saber nada. Imagina o médico que vai operar seu filho Eu duvido daqui que a 10 pessoa anos vá. e hoje ele tá ali passando na prova usando a IA, Eu duvido né? que a pessoa confie. Preocupante, É né? preocupante. Preocupante demais. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Vocês fizessem as considerações finais de vocês, que estão aqui em São Luís. Já devem ter ido na praia, né? Ainda não. Não, né? Então, sei lá, e ver o tamanho daquele açude que tem aqui, né? Que vocês conhecem Corgão. açude. Lá no Goiás chama de corgão. Pretendemos, pretendemos. Exatamente. Né, agradecer a vocês que façam as considerações finais de vocês. Felipe, Vamos lá. Primeiramente, obrigado. Doutor, obrigado, Anderson, pelo convite. Quero agradecer a todo o público aqui do Conexão Diálogo. Quero dizer que para nós foi muito importante, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Espero ser convidado para uma próxima. vamos embora. E eu estou muito feliz assim por poder contribuir, né, com todo mundo. Eu acho que, como você disse mais cedo, a desinformação ela é muito grande. Então, o máximo que a gente puder contribuir para disseminar, principalmente coisas de segurança, que eu vejo que são coisas simples, né? Sim. Comentei lá agora há pouco, né? Às vezes tem pessoas que têm uma câmera lá na sua casa, tipo, na cabeça da pessoa, aquilo ali é para segurança e talvez tenha um hacker vendo a família do cara ali no sofá de casa, por exemplo. Isso é muito importante. Então, a gente tem sim que parar um pouquinho de preguiça, né? Então, vamos pesquisar, não vamos colocar um equipamento em casa sem saber exatamente o que ele faz. Vamos ler o manual, vamos pesquisar na internet. A internet hoje em dia é acessível para praticamente todo mundo. Então, assim, eu vejo que o que eu puder fazer, né, para conscientizar as pessoas, vai ser uma honra para mim. Bora lá, Bruno. Bom, também sou muito grato pela oportunidade de estar aqui contribuindo um pouquinho, né, sobre um assunto que talvez não é tão conhecido assim. Então, obrigado, Dr. Paulo. O Anderson está sempre fortalecendo ali as nossas relações e a todo o público, né, que nos vem e que nos ouve. E no mais, nós vamos sempre estar à disposição para sanar essas dúvidas, né, por mais que o público acha que seja complexo demais, mas nós estamos aqui para trazer de uma linguagem mais simples e realmente trazer a solução para que todos possam se sentir mais seguros e mais preparados para enfrentar a nova realidade da internet. Sim. Anderson, Primeiro eu agradeço aqui a presença de vocês, de vir tão longe, conhecer aqui São Luís. Eu estou aqui há pouco tempo, mas o povo disse para mim, quando eu cheguei, o Uber falou para mim, você vai se apaixonar e não vai querer mais ir embora pela ilha. isso é um perigo. Vai se apaixonar pela ilha e não vai querer mais ir embora. E agradecer também ao Dr. Paulo pelo espaço, né, que está cedendo aqui para a gente conversar sobre informações muito relevantes. E no mais, eu quero deixar o meu recado aqui,
da Wiki Telecom. Estamos preparados para atender empresas, atender provedores de internet. E aqui a gente tem muita solução para o seu negócio. E o mais importante, a segurança que a gente lida com os seus dados, com suas informações, com os circuitos que vocês contratam. Estamos investindo muito nisso. E aqui é a parada do provedor de internet, a parada da empresa. Pode nos procurar. Depois a gente vai deixar os nossos contatos. E deixar aí uma boa semana para todos e que Deus nos abençoe. Amém. Quero agradecer também a presença de todos, a presença de vocês aqui. Fica o convite para um segundo programa para a gente falar de mais coisas de interesse, que a gente vê que todo mundo tem dúvida de tudo, na verdade, não é? Ninguém tem certeza de nada, não é? Os consumidores, principalmente os da minha idade, achamos que somos seguros um pouco de inocência nossa, né? E a geração mais nova do que a minha, esses mesmo que não sabem, porque são novidades também, tanto quanto para a gente. E eles, também, talvez, numa inocência, não sei, se veem todo dia diante de um desafio de evitar fraude, de uma série de coisas que a gente fica sabendo depois. A polícia na próxima vez nós vamos conversar sobre a questão legal da coisa, né? Se os poderes públicos estão preparados para esse tipo de crime, por exemplo, de cibersegurança. Tá bom? A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.